Bom, minha gente, vamos receber agora um cara que eu conheço há muitos anos, o Alexandre Galo. Quando ele virou dirigente, virou Alexandre Galo quando virou treinador. Mas quando jogava bola e era um bom volante, era Galo. Você prefere Alexandre Galo ou Galo, meu amigo? Bem-vindo. Como é que você está? Prazer falar com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre muito bom, sei da audiência, do tamanho de vocês. Muito obrigado. Na verdade, o Alexandre Galo, o nome composto, acabou sendo, principalmente quando virei treinador, né? Eu acho que não foi nenhum pedido meu, foi uma coisa muito natural, porque o atleta era Galo somente, que é meu sobrenome. E aí, quando você vira treinador, praticamente as pessoas te colocam o nome composto, que aí ficou e vamos embora. Mas chama do jeito que você quiser, tá tudo certo. Pô, muito legal voltar a falar com você, Galo. E essa história do Júnior, né? Quando jogava bola era Júnior, agora é Dorival Júnior, né? Eu não consigo chamar ele de Dorival, cara. Era sempre Júnior. Verdade. Eu não às vezes eu acho que quando eu tava entrevistando com mais regularidade no campo, às vezes eu falava Júnior, eu falava, pô, tem que chamar de Dorival. Mas não tem jeito, é a mesma coisa contigo, Galo. É sempre Galo, porque, pô, você jogando bola marcou também, principalmente acho que no Santos, foi tua grande vitrine, né? E Galo, hoje você, cara, além de jogador, treinador, gestor, dirigente, passou pela CBF, passou por inúmeros cargos, e a gente está vivendo um momento, e eu queria aproveitar da sua experiência para a gente poder justamente falar sobre isso. A gente está vivendo aí essa possibilidade de transformação do futebol brasileiro. A lei já permite em SAF, a gente vai ter a mudança agora para chegada da nova lei tributária, que vai mudar também a forma como os clubes pagam os seus impostos, vai aumentar muito para quem ainda manter esse sistema de associação desportiva sem lucro. Isso vai mudar de uma maneira radical. E você viveu e vive, conhece todas essas fases, como atleta, gestor, treinador, dirigente. Como é que você vê esse ambiente da SAF para todos esses aspectos? O que pode mudar de melhor para o jogador, o que pode mudar, transformar a vida do treinador de uma maneira mais positiva, para o dirigente, também para o gestor. Como é que você vê isso aí, Galo? Bom, eu vejo de uma maneira muito saudável. Eu participei agora de uma SAF, eu saí do Santos, fiquei 1 ano e meio no Santos, saí em janeiro desse ano, no início do ano, na mudança na chegada do Pedro Martins como CEO, e acabei recebendo um convite para ser CEO do Botafogo da Paraíba, mas também fazendo parte do equity do clube, né? Então eu entrei como um dos sócios e efetivamente eu estava fazendo toda a reconstrução do clube como CEO. E me aproximei muito e me aprimorei muito em relação a tudo que acontece nas SAFs, né? O que acontece é que eu acho que é um modelo que vai pegar no Brasil, não tem como, acho que pouquíssimos clubes talvez vão ficar fora desse segmento, como o Flamengo, o Palmeiras, talvez o São Paulo, o próprio Corinthians, né? São equipes que ainda que, em termos de associações, a associação tem uma força muito grande. Eu acho que o estatutário, existem os bons e os maus profissionais, existem bons e maus também donos de SAF. Só que eu acho que o modelo estatutário é um modelo falido, que praticamente somente no Brasil e na Argentina que se toca uma situação dessa. A falta até hoje de uma responsabilidade fiscal contundente, onde realmente tivesse uma atividade grande em relação a isso, não aconteceu. Então a gente viu clubes com grande potencial, como é hoje, né? Times que têm uma dívida impagável praticamente, né? E é claro que, por outro lado, você tem uma reorganização de um clube que virou um case importante, que é o caso do Flamengo, e também do Palmeiras, né? Cito o Palmeiras também, que passou por situações difíceis e conseguiram, com a ajuda de sponsors importantes, como foi o início do Paulo Nobre lá atrás, uma reorganização do presidente Edmundo também do Flamengo, que hoje eu praticamente quase tenho a certeza que ninguém pega mais o Flamengo. Eu tive a possibilidade de jantar com alguns dirigentes do Flamengo nesse ano ainda, quando a gente atuou na Copa do Brasil contra eles, no jogo no Maranhão e jogo no Maracanã, e eles me mostraram números inacreditáveis. Acho que ninguém na América do Sul chega ao que é o Flamengo. Até porque não houve só uma organização. O Flamengo tem 45 milhões de afiliados, né, de clientes praticamente. Então é uma coisa muito grande. Então eu entendo que a SAF, ela vem trazer modelos de SAF, que são vários, né? O que é mais importante é que as associações se atentem bem aos contratos, a quem é essa pessoa que está vindo, qual que é o lastro financeiro dela, quais são as datas importantes de approach financeiro.
Então são várias vertentes e vários modelos de SAF, que aí vai caber para cada região, para cada associação, dentro da sua necessidade. Mas eu acho que é fundamental que isso aconteça, acho que vai acontecer nos próximos 10 anos, vai ser um business importante, a compra e venda de clubes, organização de clube e venda, como acontece aqui nos Estados Unidos, com os times da NBA, da NFL, isso é muito natural acontecer aqui. E o Brasil acho que vai ser bom para isso, acho que essa reorganização vai ser muito bacana e principalmente essa responsabilidade fiscal, onde o futebol era carente em relação a isso, vem mudando já ao longo do tempo, mas a gente tem muito potencial. Eu acho que o futebol é superavitário em qualquer situação, em qualquer liga, desde que você saiba qual que é o próximo passo que você tem que dar. O que acontece é que essa falta de responsabilidade fiscal, a troca constante de grupos gestores, né? O cara entra como estatutário, fica 2, 3 anos, sai, a dívida aumenta, aí entra outro, muda absolutamente tudo. E aí já vamos falar também da parte técnica, de categoria de base, uma série de fatores que sempre atrapalhou muito o futebol brasileiro. Então acho que essa reorganização, ela é bem bacana e eu acho que vai trazer frutos importantes para o Brasil. Ô Galo, uma coisa que é ruim, eu vejo como uma coisa negativa dentro da sociedade brasileira, ela se manifesta também dentro do futebol, não podia ser diferente. A gente percebe que o brasileiro ele não é afeito a mudanças radicais. E acho que o futebol está num momento de mudanças radicais, porque a gente está num faz de conta danado com times falidos. Em contrapartida, números de equipes como você trouxe do Flamengo, do Palmeiras e agora talvez o Cruzeiro com o novo dono da SAF com muito dinheiro, muito potencial, o Atlético talvez. E você fala num período de uma década para a gente ter essa transformação. Né? Vão se transformar por bem, por opção ou por necessidade. Mas uma década não é muito tempo e a gente não corre o risco de ter aí um campeonato espanhol que tem apenas 2 times praticamente todo ano ganhando, a gente já sabe como começa e tem uma ideia de como vai terminar. A mesma coisa no campeonato alemão, difícil alguém ganhar do Bayern de Munique um título pela diferença de organização financeira e tudo mais. A Itália também com 2, 3 equipes. E a gente sempre teve no Brasil um campeonato que a gente sabia como começava e não tinha ideia como ele ia terminar. Hoje a gente já começa a ter um desenho diferente. Não é um terreno perigoso esse tempo para essa mudança, para essa transformação? Eu me lembro quando surgiu a La Liga na Espanha, foi um movimento radical. O governo tomou a frente e disse, tal dia, até tal dia, todo mundo tem que justificar e ter aí suas contas em dias, seus projetos desenhados e avaliados. E eu me lembro que o Atlético de Madrid bateu na trave, cara, faltando 10, 15 minutos para o prazo terminar. Tinha um gestor, que era um estatutário, Jesus Gil e Gil, que é um grande empresário de Marbella, lá na Espanha, um cara muito influente na área da construção civil. Ele pôs o dinheiro em cima da hora, quase que o Atlético de Madrid ele seria rebaixado, porque ele não ia atender os requisitos para essa organização que entrava em vigor a partir daquela data. Não é arriscado, Galo, a gente ter essa procrastinação, empurrar, aquele jeitinho, aquela paciência, 10 anos. Pelo que você viu, você falando de Flamengo e os times que eu citei aí, a gente corre o risco de tirar uma das coisas que sempre fizeram o futebol brasileiro ser diferente e nos transformou num dos maiores do mundo, que foi e é a competitividade. Eu acho que nós éramos e sempre fomos o grande formador no mundo inteiro, criamos times incríveis ao longo do tempo, né? Mas o que acontece é que muito em cima de uma bagunça generalizada. Eu acho que isso não vai acontecer no Brasil, porque o Brasil meio que são 27 estados, em cada estado existe uma grandeza e um potencial muito grande de clubes importantes, como é o Rio Grande do Sul, com o Inter e com o Grêmio, como é Minas Gerais, com o Atlético e o Cruzeiro, como é hoje a Bahia, com talvez a SAF que mais sucesso tenha no Brasil, que é o Grupo City comprando o Bahia. Você tem Recife, clubes que também estão passando por um momento difícil, agonizando, mas são gigantes lá dentro. Você tem lá em Fortaleza, o próprio Ceará e Fortaleza, que agora caíram os dois. Então acho que nós temos dentro do Brasil meio que uma Europa inteira. Qualquer país da Europa cabe dentro de um estado do Brasil. Então eu acredito que com todo esse potencial de gigantes, em termos de aqui, mais ou menos a Espanha, nós vamos guardar as proporções, era como se fosse um estado do Brasil, né? Como se fosse um estado de São Paulo, mais ou menos, onde você tem 4 grandes, e aí você tem
clubes como o Red Bull aí, que vem de uma SAF também extremamente poderosa. Você tem o Mirassol, que se organizou de uma maneira incrível, né? Como o Novo Horizontino também muito organizado, mas que ainda não teve, mas está batendo na trave para ter esse acesso à Série A. Então a gente torce muito por Ponte e Guarani, um potencial de cidade fantástico como é Campinas, e eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que vai trazer uma organização que cada estado, não tem como você ter hoje, você pensar uma coisa lá no Rio Grande do Sul e uma outra lá em Fortaleza. São estados distantes, são praticamente como países europeus. Então eu acho que todo mundo vai querer se organizar, vai querer ter o seu investimento. Em cada estado tem pessoas capazes para isso, tem muito. O Brasil é um país extremamente rico, né? Cada estado. Mas você não acha que a gente precisa de uma definição, Galo? Você tem 6 meses, 1 ano para resolver tua vida. Se a gente deixar, e dentro do que é do futebol brasileiro, que a gente já viu, que é por isso que a gente toma como base, não tem nenhuma mudança radical. Tudo é um jeitinho, tem que dar uma acertada, agrada um, agrada outro. A gente está vendo aí na formação da Liga. A gente não consegue chegar num acordo porque o Flamengo está preocupado com tostões. E se organizar a Liga, vai ganhar milhões lá na frente. Sobre uma experiência da formatação dessa SAF que eu participei. Sim. Ela demorou 1 ano e 2 meses para todos os documentos, com toda a legalização que ela tem a necessidade de fazer, toda a avaliação. Então, não é tão simples assim você se organizar e ter toda uma documentação pronta para você fazer a SAF, sabe? Eu acho que ela vai demandar um pouco de tempo. Eu acho que muitos erros ainda vão acontecer, mas eu acho que é um caminho, mesmo que ele seja longo. A gente vem aí de 120 anos de futebol tropeçando, e tendo clubes fantásticos, como é o Corinthians, por exemplo, com potencial quase igual ao Flamengo em termos de torcedores, que hoje poderia ser uma potência gigantesca também, se organizar. Talvez o próprio São Paulo é uma outra, como o Vasco da Gama, tentou fazer isso, acabou não dando certo, né, porque acabou tendo problemas com o investidor. Então, assim, eu acho que vai demandar um pouco de tempo, porque é uma mudança que não tem como você fazer do dia para a noite, sabe? Eu lamento também isso, eu penso como você, eu acho que eu acho que o fair play financeiro falado pelo presidente da CBF, agora que entrou, eu acho que vai ser uma outra coisa muito boa acontecer. Eu acho que vai ser importante, vai ser um crescimento, vai ser na marra. Eu acho que aí vai ser importante esse fair play financeiro para que todos os clubes possam entrar dentro do seu tamanho, de calçar o sapato. Você não pode estar dentro de você calçar 38 e ter um sapato 45, entendeu? Você tem que ter um sapato 38 também. Então esse fair play financeiro ele é muito importante para justamente tentar já igualar e antecipar essas situações todas, que eu acho que vai acabar caminhando todo o futebol brasileiro, cara. Indiretamente, o governo interviu nisso, né, Galo? Não de uma maneira clara, direta, mas com a nova lei tributária, vai acabar esse benefício das associações esportivas sem fim lucrativo com a isenção de impostos que ele tem. E quem se transformar em SAF vai ter praticamente a isenção que os clubes estão perdendo como associações esportivas. Né? Porque vai paga mudar praticamente 5% no sendo SAF, né? É bem vantajoso. E vai passar para 27%, até 27% para quem não virar SAF. Né? Então, é uma maneira indireta de você colocar esse forçar, dedo na ferida. Então, eu acho isso interessante, é importante. Mas, ao mesmo tempo, Galo, a gente vê uma resistência tão grande, principalmente da parte do torcedor na transformação de SAF. E a gente tem aqui uma coisa que é ruim também, a gente não vê um time falindo. O Bordeaux, na França, super tradicional, faliu como outros. E aqui no Brasil, se você olhar, 70%, 60% dos clubes da Série A que disputaram a Série A estão falimentares. Não tem como. É que aqui no Brasil a gente não tem essa peitada nos clubes. Por que você acha que o torcedor é tão resistente? Qual que é o medo, na sua visão como dirigente, e a experiência que você teve nessa transformação de SAF? Eu acho que justamente é isso, é entrar uma pessoa que não tem um suporte financeiro, inicialmente, depois político, uma relação com o clube, para que um gigante, como todos esses que a gente citou são aí, acaba ficando pelo caminho, acaba acontecendo como aconteceu com o Bordeaux, e tantos exemplos que a gente tem no mundo, né? Clubes gigantescos que acabaram em função do investidor acabando. Mas eu acho que isso será cíclico, provavelmente vai acontecer alguma coisa dessa. É muito importante que as associações, que os conselhos deliberativos dos clubes se atentem muito aos contratos. A formatação do contrato é o que vai dar subsistência para esse clube mais 120 anos aí dentro de uma organização boa. Então é muito importante se atentarem aos contratos,
fazer uma coisa bem feita, porque senão realmente alguns problemas eu acredito que também vão acontecer. Outro dia eu estava vendo uma declaração do ex-presidente do Bahia, do Belintani, falando que existe algumas SAFs, mas tem a SAF da safadeza, né? Que o cara Sim. entra, trabalha com o dinheiro do clube, com o próprio e fomento que o clube levanta e acaba não tendo condições de fazer um investimento, né? Isso aí realmente tem que estar muito atento a tudo isso. Mas, cara, eu acho que vai ser o caminho, mesmo demandando um bom tempo, acho que vai ser bom para todo mundo. E uma hora ou outra um grande investidor vai entrar e vai perder o seu fôlego, vai ter problemas, como a própria 77 fez com o Vasco da Gama, né? Teve alguns problemas de retirada financeira, enfim, uma série de fatores aí que atrapalharam bastante. Mas eu acredito que o futebol, cara, o produto é muito atrativo, sabe? O produto é muito rico, o produto gera muito. Então, sempre, para grandes produtos, sempre o dinheiro no mundo inteiro vai acontecer. Então, principalmente o futebol aqui no Brasil. Eu vejo interesse de grandes grupos aí de fora dos Estados Unidos, principalmente, querendo entrar nessa meca, fundos de investimento também. Eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser saudável. Pois é, a escolha normalmente da SAF, ela não acontece com essa visão de que o negócio vai ser legal. Vai para sobrevivência. Estou vendendo, quem quer comprar, quem quer pagar minhas dívidas. É o que aconteceu até agora em SAF, aqui no Brasil. Nesse primeiro momento, sim, é verdade. É verdade, não. Então é o desespero, quem vai me salvar? E aí na contramão, a gente vê um Mirassol com uma estrutura e um presidente com 30 anos tocando lá o time, né? Uma coisa incomum no futebol brasileiro. Aí você parte para o maior clube do planeta, que pode ser considerado assim, o Real Madrid, que está lá o Florentino Pérez há 25 anos como presidente, e aqui a gente fica condenando a continuidade, porque acho que a continuidade ela pode acontecer quando ela traz benefício, como a gente viu no Mirassol e como a gente vê no Real Madrid. E o Real Madrid vai abrir, o presidente já declarou, para a entrada de investidores, sem o Real Madrid perder o controle acionário do clube. E ele disse claramente, tenho que fazer o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, pensar no futuro, porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais acompanhar os investidores árabes, os fundos de investimentos, os milionários donos de clube, tanto em outras modalidades, NBA, rock, futebol. Então a gente está vendo aí um movimento que você vê o Real Madrid, que teoricamente não precisaria estar preocupado com isso, está preocupado. E aqui parece que a gente não está preocupado. Eu acho que o Brasil realmente ele tende a ter esse pensamento de uma boia de salvamento, né? E não é isso, é muito mais do que isso. Se você acompanhar, por exemplo, a manutenção do Rogério Ceni lá no Bahia, é uma coisa de uma SAF bastante organizada, que entende qual que é o projeto, né? O Bahia, naquele ano de 23, quando houve o rebaixamento do Santos, até participei, estava lá como gestor, o Rogério se manteve lá e eles tive uma conversa bacana com o CEO do Bahia. Ele falou, aconteça o que acontecer, que nós temos um plano para os próximos 5 anos. Então, é isso que talvez o futebol brasileiro tenha que ter, plano de negócios para a entrada de SAFs, né? Plano de 4 em 4, de 5 em 5, e acompanhar esse crescimento sem temer. E o que aconteceu até então foi que a cada 2 ou 3 anos o estatal entrava, mudava absolutamente tudo no clube, aí entrava um outro grupo, mudava absolutamente tudo. Então, quer dizer, eram dívidas que ficavam em continuidade, era um formato de categoria de base que se mudava tudo, não qualificava os seus atletas, não tinha um modelo de jogo, não tinha um rumo, sabe? Era simplesmente entrar, e eu sempre falava que o grande projeto do futebol brasileiro é ganhar quarta-feira. Então, a entrada da SAF, talvez ela vai fazer isso. Vai ter um respiro, e aí as torcidas também têm que entender, tentar ajudar, participar, as próprias associações, enfim, eu acho que vai ser um contexto bacana, mas eu tenho certeza que isso vai demorar. Em relação ao Real Madrid, é a modernidade, né? Eu acho que o futebol passou a ser, sem dúvida, o maior esporte do mundo, todo mundo entendeu tudo isso, e os grandes grupos, né? Você tem uma ideia, eu fiz um levantamento quando eu estava lá, existem mais de 200 clubes que tem mais de um e tem outro clube também. É um negócio incrível, foi um crescimento nesses últimos 5 anos. O City são 12. Não, tem o City que tem 12, mas tem que ter 11, tem que ter 10, tem 8, tem 7, Sim. E tem mais de 200 que tem um e tem mais um. Então é uma tendência mundial.
E o Brasil não pode ficar para trás, ele vai ter que entrar nessa, ele vai ter que caminhar para esse, que esse é o futuro. A gente já sabe que o modelo estatutário, salvo algumas coisas, como eu te falei, Flamengo, Palmeiras, são positivos, é um modelo falido, que não faz sentido. Ô Galo, olha só isso, eu acho que um grande problema, acho que uma das grandes conquistas que o futebol brasileiro tem que ter, e eu vejo com dificuldade isso, me corrija, você está do outro lado do balcão com muito mais experiência do que eu, pela sua vivência prática do negócio. O Bayern de Munique, recentemente, ele abriu as portas para 2 grandes patrocinadores, a Allianz, que patrocina o seu estádio, e a Audi, que era patrocinador do time. Chamou a Audi, chamou a Allianz, pô, além de ser patrocinador, vocês não querem ser nossos sócios? Mas nós continuamos com a gestão do clube. São 2 empresas multinacionais, gigantescas, que estão no mundo inteiro. A Audi topou e o Allianz topou. Por quê? Tem confiança na gestão do Bayern de Munique. Há muito tempo ela passa a segurança. É o mesmo processo que vai ter no Real Madrid. Olha, nós vamos abrir a porta para vocês, mas eu vou continuar tocando. O cara adquiriu essa consistência e passa essa confiança para o mercado, e a gente sabe que o mercado, onde envolve dinheiro, principalmente segurança e continuidade, é algo muito importante, a tal da segurança jurídica. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso. Esse é um grande desafio, mais do que até esportivo, se bobear em Galo. Sem dúvida, até porque demorou muito tempo para que os clubes começassem por exemplo, o Bayern de Munique, quanto tempo ele está nessa, o próprio Real Madrid, que você falou, são clubes com um potencial gigantesco, com uma vida saudável, financeira, extremamente potentes nesse quesito. Então eu acho que isso aí vai acontecer também no Brasil, mas nós ficamos para trás em relação a isso. Vai precisar de tempo para que as SAFs hoje se organizem novamente, que tenham realmente uma estrutura e que esse tempo possa fortalecer isso aí para que vire realmente um negócio, né? Como uma grande empresa que faz captação de dinheiro em fundos de investimento, porque é organizada, que tem uma vida saudável. Isso demanda um pouco de tempo, né? Aquele velho ditado árabe que existe, para você confiar num negócio desse, você tem que comer um saco de sal com ele. Então isso não é da hora para a noite que vai acontecer. Virou SAF, eu pego 2, 3 grandes grupos de investimento e vai enfiar. Não vai acontecer assim. Isso demora muito, isso demanda tempo e principalmente sucesso financeiro nesse tempo todo que acontece, né? E a gente tem esse péssimo hábito do dirigente não querer largar o osso. A gente não vê dirigentes aí que não são remunerados. Verdade. Parece que é só problema na vida do cara, mas os caras estão se matando para virar presidente do clube. Eu não consigo entender. Alguma coisa boa tem. Não vem me falar que é paixão, que é amor só, porque não é, né, Galo? É um negócio meio estranho. Verdade. E aí, isso aí realmente sempre foi muito ruim pra gente. Sempre. E aí, olha, na contramão de tudo isso que a gente está discutindo aqui, falando que é uma realidade, que tem que funcionar, que tem que ser dessa maneira para dar certo, eu vou pegar 2 exemplos aqui dos últimos 5 anos. O Palmeiras, com Abel Ferreira, segurou o técnico, 5 anos, uma quantidade enorme de títulos, só não ganhou esse ano, vice em 3 competições. Aí na contramão, o Flamengo, que é o grande vencedor da temporada, nos últimos 5 anos, teve 10 treinadores. O futebol brasileiro é difícil de explicar, hein, Galo? Então, na verdade, assim, sempre eu acho que ocorreu isso em função do estatutário ter 2 ou 3 anos ou 4 anos para poder se manter no cargo ou ter uma reeleição. Então era muito mais cômodo trocar o treinador em função de uma cobrança do que ele ter uma sustentação. Mas no Flamengo, desculpe interrompê-lo, é a mesma corrente política que está lá nesses 5 anos, com mudança de uma ou outra figura, mas todos do mesmo grupo político. E no Palmeiras foi uma continuidade também que vem desde a época do Paulo Nobre, né? Mas existem modelos e modelos, e aí entra uma questão que hoje tem feito um diferencial muito grande, que chama-se rede social. Então, independentemente do grupo, se é estatutário, se é dono de SAF, tem que ver o tamanho que ele aguenta esse nível de cobrança. E isso aí também deve ser um grande aprendizado. Eu acho que o Flamengo... Não deve ter a importância que tem a rede social, que dão a rede social. O futebol tem que ser feito de dentro para fora e não de fora para dentro. Perfeito. Então o que acontece é que esses grupos, às vezes, mesmo tendo sucesso, mesmo sendo o mesmo grupo, talvez não tenham suporte a aguentar uma pressão muito grande. Isso é natural, isso faz parte de um aprendizado, né? Que
No Brasil, infelizmente, eu acho que isso foi uma tônica muito forte nesses últimos anos, e em função do estatutário ter trocado, o Palmeiras está dando uma aula para todo mundo, e todo mundo está entendendo que é não só investimento, né? É investimento e também manutenção e rumo de trabalho, né? Tanto o Anderson Barros, que também é muito competente, como a presidente Leila, e também o Abel vem aí fazendo um trabalho muito bacana. Então isso aí tudo é coisa de se estudar, de se aprender, e você vê, você citou 2 clubes a mesmo nível de organização, os mesmos grupos, paralelamente, né? O BAP agora também Sim. participou daquele início deles lá atrás, apesar de ter tido uma ruptura, eu acho que aconteceu, Sim. mas tendo essa troca em função talvez do tamanho e do volume que a gente sabe que o Flamengo é, né? Nós estamos conversando com Alexandre Galo, ex-jogador, dirigente, treinador de futebol, um cara muito envolvido aí na construção desse novo futebol. Galo, a CBF está trazendo aí para o próximo conselho técnico aí, reunião de dirigentes, acho que a gente pode chamar assim, ou não sei se vai ser já o conselho técnico do próximo Campeonato Brasileiro, algumas discussões que a gente está vendo aí, alguns confrontos entre presidentes. Primeiro assunto, gramado sintético. Ou a gente tem todos os times da Série A com gramado sintético, ou todos com gramado sintético ou gramado natural de boa qualidade na Série A. Eu acho que nós vamos ter 5 times da Série A agora com gramados sintéticos. Isso cria um desequilíbrio esportivo, não estou falando em lesão, em machucado, nada. Cria uma discrepância desportiva, que são dinâmicas de jogos diferentes. E eu gostaria que você, na posição de dirigente, dono de SAF, que você é, por que a gente não tem gramados sintéticos gramados naturais, de qualidade, se é barato para a Série A? Porque custa para trocar um gramado, que foi feito agora no Morumbi, trocar o gramado e manutenção o ano inteiro, gastando muito dinheiro, é 3 milhões de reais. Isso é dinheiro de pinga, é salário de jogador. Como é que a gente não tem? E dá para continuar dessa maneira? A gente continuar com essa história? Não é nem uma coisa nem outra, não é sintético, não é natural? Então, eu acho que assim, a evolução tecnológica ela vai melhorar muito o sintético. Eu acho que o futuro será o sintético praticamente em todos. Eu, particularmente, prefiro o gramado natural. Eu estou vendo agora o Mundial no meio do deserto, Galo. Cada tapete. O Felipe Luiz disse que os jogadores do Flamengo na estreia tiveram dificuldade porque o gramado era bom. Cara, que loucura é essa, cara? Tem que fazer a gente refletir com esse tipo de declaração. Então, no meio do deserto, a gente tem um clima para ter gramados excelentes. Pô, mas não é dinheiro de pinga 3 conto, cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita também e no Japão, né? No Japão nem se fala, mas no Emirados é um negócio também espetacular. Os gramados, um melhor que o outro, uma tecnologia. Então, assim, dá para ser feito. E é muito melhor para o futebol o gramado natural, né, do que o gramado sintético. Você vê, eu soube o valor que o Palmeiras está trocando o sintético do CT dele, acho que é 8 milhões de reais. Caríssimo, né, em relação ao que é um campo de gramado natural. É outro jogo, então, não é futebol, cara. É muito rápido, fica diferente, é complicado. Eu acho que o gramado natural ele faz todo sentido. Nessa discussão, eu acho que eu sou do lado do gramado natural, porque você vê qualquer país, você vai na Inglaterra com um clima extremamente Mas frio, a FIFA, Galo, criou gramado sintético para lugar que tem neve 10 meses no ano. A gente aqui, como sempre, se apropria de uma situação que não é. Mas tá no regulamento. Calma, para determinada situação. Eu sou favorável ao gramado natural também. Nesse tópico eu sou favorável. Galo, número de estrangeiros. Começamos com 5, passamos para 7, pulamos para 9 e tem alguns números aqui que são assustadores. Na Série A, 670 jogadores disputam a Série A, 25% são estrangeiros, 155. Na Série B, temos 663 jogadores, 67 estrangeiros, cai para 10%. Na Série C, de 589 jogadores, nós temos 13%. Ou melhor, 13 jogadores. Vai dar 1% ali, alguma coisa, 2%. E na Série D, cara, nós temos 31 estrangeiros jogando. Não é uma questão de reserva de mercado, é uma questão de futuro. A Itália, se bobear, vai para a sua 3ª Copa do Mundo, que ela não vai participar. Por quê?
tem jogadores italianos que conseguem a classificação. E a gente lembra, na tua época de jogador, na década de 90, tinha jogo na Itália, que era o principal campeonato do planeta, com um italiano em campo, cara. E nós podemos correr esse risco. E as pessoas não estão vendo, porque a roda do negócio tem que funcionar, o mercado assim exige, o jogador brasileiro tá caro, é melhor ir buscar um cara no Peru, no Equador, que vai pagar 1/5 do que paga para um jogador brasileiro. Mas, cara, tem consequência. Sim. Cara, eu sou muito, muito, muito favorável. Você tocou num ponto que é muito importante para o futebol brasileiro. Eu acho que nós estamos... isso foi muito bom para o Japão lá nos anos 90, depois para a China, naquele boom que teve a China, depois a Arábia Saudita, mas são países que não têm uma tradição de futebol como a gente tem. Então não faz sentido nenhum, primeiro, você é o grande potencial no seu continente aqui na América do Sul, é o Brasil, ok? Então você está fortalecendo os grandes jogadores dos seus adversários aqui no seu entorno. E outra coisa, você está esquecendo de trabalhar uma coisa que foi fundamental sempre no futebol brasileiro, você tendo 9, 10, 11, 12, como quase todos os clubes têm aqui no Brasil de jogadores estrangeiros, você esquece um pouco da base. Porque antigamente, eu acho que 5 inscritos e 3 em campo, eu acho que é o tamanho que fica bom para o Brasil. Nós não temos a necessidade mais do que isso. É claro que está colocando a questão financeira muito mais à frente do que a própria revelação de atletas aqui. Aí a gente volta na base do desespero econômico. Exatamente. Então, quer dizer, não tem como você... Eu sou totalmente favorável a 5 estrangeiros e 3 em campo. Eu acho que o Brasil não tem necessidade nenhuma, isso lá na frente vai trazer um problema gigante, isso já está acontecendo nos clubes, um detrimento em relação à base, a jogadores equatorianos, jogadores... a base está recheada de estrangeiros. Exatamente, porque está ficando financeiramente muito fácil você trazer, e aí você acaba que não está fortalecendo o que o Brasil sempre foi, a média entre 1.200 e 1.500 jogadores por ano saindo daqui do Brasil para fora, sendo vendidos para os clubes brasileiros. Então a gente está deixando a base um pouco de lado, porque ficou muito barato. O Brasil lá na frente vai sentir isso aí, se não houver uma mudança. Também sou extremamente favorável à diminuição de número de atletas estrangeiros. Galo, como jogador, você disputou quantos brasileiros? Putz, eu já fiz essa conta. Eu acho que foram 13 ou 14 brasileiros. Como treinador, você põe mais alguma coisa, né? Mais de 10 também, mais uns 15 também. Então você tem 25, quase 30 anos nessa brincadeira. Toda vez, na época que você jogava, tinha o Campeonato Brasileiro, tinha uns 15 caras para você escolher quem era a revelação. Hoje, você tem que pegar uma lupa para ver quem é o cara, velho. Exatamente. E as pessoas não estão vendo isso. Exato. Isso é importantíssimo. Eu acho que não faz sentido no Brasil você ter essa quantidade. Acho que em todos os outros países, Estados Unidos também, que é uma coisa nova. No Brasil não faz sentido você ter uma quantidade tão grande e deixar de lado a sua formação. Infelizmente está acontecendo. Galo, a gente tem uma discussão que a CBF vai também abraçar. Principalmente essa história surgiu com o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, quando o Santos estava começou a desenhar essa possibilidade do rebaixamento, se salvou no final, da gente mudar o rebaixamento de 4 para 3. Eu sou a favor de aumentar para 5. Por quê? Você valoriza a Série B que precisa ser valorizada. Que leitura você faz disso? Não, eu acho que o número de 4 é um número bem regular. Eu acho que não teria necessidade de mudar isso aí. Mas eu acho que diminuir também não faz... O futebol brasileiro ele segue sendo muito competitivo, né? Você vê até essa última rodada do Campeonato Brasileiro, ela se deu interessante para ver quem que ia cair e quem que não ia. Então acho que não faz sentido você mudar. Acho que tá dando certo há muito tempo já, desde 2003, essa questão dos pontos corridos. Eu acho que 4 é um número interessante. Todo ano nós estamos tendo na Série B 1 ou 2 grandes clubes entre os 12, 15 maiores do futebol brasileiro. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Eu acho que 4 é um número bem regular e isso aí talvez seja pelo momento que os clubes tenham passado. O próprio presidente Marcelo Teixeira tem citado isso em função do problema que o Santos viveu esse ano aí, acabou se livrando, né? Mas eu acho que 4 é um número legal. Pois é, e eu acho que a CBF também tomou uma medida muito importante em cima disso que você está falando, que nós estamos discutindo do rebaixamento, porque, cara,
O que justifica o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, pode chegar até o 9º, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, e para a principal competição do continente, que é a Libertadores da América. Um cara ficou em 8º no Brasileiro, quase na metade da tabela. E ao mesmo tempo, o cara que chega na final da Copa do Brasil, os 2 times, só um está indo para a Libertadores. Agora a gente vai ter o vice também. Acho que é uma medida justa, interessante, e acho, por causa a gente sabe que a Conmebol, a Libertadores, ela ampliou esse número de clubes, que acho que não é benéfico. Por quê? Porque alguns clubes de outros países só conseguem sobreviver com o dinheiro que arrecadam na competição da Libertadores, sim, a venda de direitos e tal. Mas, cara, como é que você vê essa situação de times intermediários da tabela tendo condição de disputar a competição mais importante que a gente tem no continente? E agora essa possibilidade da Copa do Brasil, o vice ir, acho que faz justiça. Não, concordo com você, acho que a justiça foi feita, acho que se você tirar um dentro dos 8, né, se até o 7º colocado, o 6º colocado ainda poderia ter algumas outras possibilidades das competições CBF, para você fortalecer as outras competições. Acho que foi bem interessante essa questão do vice-campeão da Copa do Brasil também ter uma condição, ou talvez até o 3º da Copa do Brasil, porque aí você melhora o fomento da sua competição, sim, interna aqui, né? A Copa do Brasil, ela é cada vez mais saudável, uma competição que paga aí 96 milhões, 98 milhões para... É a maior premiação do futebol. É a maior premiação, então você valoriza ela. Então, quer dizer, em vez de ser 8 na Série A e 1 na Copa do Brasil, você poderia ser 6 e 2 ou 3 na Copa do Brasil, fortaleceria ainda mais a vontade não só da torcida, né, não só a questão financeira do clube, mas o entendimento da torcida e o acompanhamento de uma competição que é muito bacana, que é a Copa do Brasil. Nosso país é muito particular, né, Galo? É uma coisa que me chama muita atenção. Tem lei que pega, tem lei que não pega. Se é lei, ela tem que ser observada e cumprida. Você acha que o fair play financeiro que a CBF está propondo pega? Essa foi boa. Infelizmente, né, aquele jeitinho que a gente maldita, esse jeitinho brasileiro, né, de sempre talvez fugir das questões, é uma coisa muito ruim. Eu acho que vai ser a CBF que vai pautar uma situação dessa, e tem que ser muito rígido essa questão, muito atrelada a uma cobrança muito grande, para que esse jeitinho brasileiro não possa burlar qualquer situação que venha de novidade. Mas eu acho que o fair play financeiro hoje, que acontece na Europa, né, em outros países aí, ele é extremamente saudável. A gente vê clubes sobrevivendo aí com dívidas que você sabe que não vai ter como pagar, sem pagar atletas que saem, comissão técnica, funcionários. É uma coisa extremamente... Eu vou te falar, eu tenho um clube aí que me deve ainda, isso já fazem 20 anos. 9 anos. 9 anos. E meu advogado tem ações contra esse clube de 15 anos. Então, assim, não faz sentido isso. Isso não está certo, não pode ser real. Então, o fair play financeiro, desde que aconteça uma situação séria em cima disso, acho que é saudável para o futebol e saudável para a própria economia do país aí, para tantos profissionais que, não só os que jogam, né, com tantos profissionais que o futebol envolve aí em todas as suas funções, né. Ô Galo, eu já rodei alguns países trabalhando e passeando também, uma quantidade razoável, e 2 camisas no mundo são reconhecidas a hora que bate o olho do futebol brasileiro. É a amarelinha da seleção brasileira e a 10 branca do Santos. Todo mundo sabe no planeta quem é. E você jogou muito tempo no Santos, foi dirigente, foi treinador, é um cara que conhece muito bem o Santos. E o Santos está num momento difícil, mas surgiu uma oportunidade, que eu digo como oportunidade de negócio. Já desde 2 anos atrás eu vinha falando, eu entrevistei o Marcelo Teixeira aqui, falei sobre isso. O resgate da marca Pelé, que não estava num domínio brasileiro, pertencia a uma empresa norte-americana. Você tem um cara que hoje, apesar dos inúmeros camisas 10 que passaram pelo Santos, você jogou com vários caras muito bons de bola que usaram a camisa 10, mas hoje um cara com essa repercussão mundial, eu acho que é o Neymar, né? A volta dele para o Santos podendo ter uma nova arena, enfim. É um momento de reconstrução do Santos raro e único.
Você acha que o Santos vai conseguir superar as dificuldades que às vezes o Santos se impõe por ele mesmo, pela maneira como ele é gerido, como a cidade convive com o Santos? O Santos está tendo uma janela de oportunidade rara. Você acha que ele vai dar o salto, Galo? Eu acredito que sim. Eu acho que até a questão da SAF deve sair em relação a isso. O Santos passa por um problema que ele vive numa cidade que territorialmente ela é muito pequena para o tamanho do clube. Então o envolvimento, a cobrança, tudo que acontece, o respiro da cidade, ele se torna todo praticamente em função do clube, né? Ela tem 5, 6 quilômetros de praia por 13 de Porto e 550 mil habitantes, a cidade mais vertical do Brasil. Então, assim, o Santos é a grande estrela daquele local ali, extremamente cobrado. Então, é bem difícil, eu entendo, eu participei dessa última gestão, houve o rebaixamento, depois fomos campeões brasileiros na Série B, com muita dificuldade, com muita cobrança, mas eu acho que ele está vivendo um momento realmente de retomada. Eu acho que o Santos, essa questão do acordo do estádio vai ser fundamental. A Vila Belmiro é um templo sagrado, a gente sabe disso, mas o Santos vinha ficando para trás. Você não pode ter um nível de clubes, você fazer um comparativo com os de São Paulo aqui, o que arrecada Corinthians, São Paulo, Palmeiras de time. 100 mil reais limpo na Vila Belmiro por jogo quando lota. Exatamente. Então, assim, é mais ou menos isso aí mesmo. Então, assim, fica muito distante dos seus adversários, né? Você sofre muito com isso. Eu acho que a Copa do Mundo, quando teve aqui no Brasil, acho que muitos clubes ganharam muito com a evolução dos estádios, né? Foi um patrimônio que melhorou muito a questão dos jogos, a condição, as locações, shows e outras coisas que acontecem que tem nos próprios estádios, e o Santos ficou para trás nesse sentido. Agora que eu acho que com a nova arena tende a uma retomada bacana, e eu acredito que talvez o Santos aí no caminhar possa ser um dos clubes que vai virar SAF também. O Santos, guardado as devidas proporções, mas ele entra num patamar de ser conhecido no planeta de um Real Madrid, do Manchester City, porque onde você vai, alguém sabe que é. Quanto vale a SAF do Santos? Você colocando no mesma cesta Pelé, camisa do Santos, a história da Vila Belmiro e os jogadores que passaram lá. Porque você vê, o Cruzeiro foi vendido na época pelo preço do Hendrick, que foi negociado no Palmeiras com o Real Madrid. Preço quase do Estevão, que foi vendido para o Chelsea. O Atlético Mineiro foi em troca de dívidas. Cara, quanto vale a SAF do Santos? Dá para quantificar? Porque vai ter que quantificar em um momento. Porque se for virar... Esse talvez seja o maior desafio, né? Quanto vale a história do Santos? Eu acho que o Santos é o maior clube do Brasil em relação à sua história, a tudo que aconteceu, a história do futebol brasileiro passa pelo Santos. Exatamente. Então, assim, eu não queria estar na pele de quem vai colocar esse preço, porque é uma coisa que não tem como você hoje calcular. Então, eu acho que a própria associação, a torcida, os conselheiros, com muita responsabilidade, vão ter que dar um número que eu acho que talvez seja um dos maiores do Brasil, com certeza o maior do Brasil, em função de tudo isso que a gente vem falando. Da onde pode chegar o Santos, né? Você vai em qualquer lugar, como você falou, você fala do Santos, todo mundo reconhece. Então, assim, sem dúvida é uma pergunta que você me fez bastante inteligente, que talvez eu hoje não tenho nem a mínima chance de responder, e acho que será muito difícil você colocar o Santos vale tanto. Pô, o Santos é difícil. Mesmo com 500 milhões de dívida, uma arrecadação que não chega nem perto da necessidade para se safar, fizeram uma conta outro dia, se o Santos pegasse tudo o que ele arrecada e não gastasse, era pelo menos 15 anos para pagar o que deve, sem gastar nada. Cara, mas assim, você fala 2 bilhões, cara, é muito, é pouco? É pouco. 5 bilhões, é muito. Talvez, mas quem tem para pôr 5 bilhões ali, né? É uma tipo de negócio muito específico. Não é só comprar e vender. É uma situação bem, bem delicada e uma precificação, acho que difícil de ser feita, por tudo que principalmente a história, o mundo inteiro sabe disso aí, né? Não é fácil. Galo, você conviveu com ele, eu continuo aproveitando esse gancho do Santos, você conviveu com o Neymar na Vila, né? Muito tempo, teve experiência para isso. E eu fico assustado, cara, porque
assim, parece que o Brasil não torce para o Neymar se recuperar e ficar bem, ou pelo menos boa parte do Brasil não torce para o Neymar se recuperar e ficar bem e nos ajudar na Copa do Mundo. Em qualquer lugar do planeta, a mesma coisa aconteceu com o Pelé, cara. Depois que ele morreu, que começaram, o Pelé, ele era daqui, ele vivia e tal. Não, preferiam falar outras coisas do Pelé. Qualquer lugar do planeta, o Pelé teria uma praça em cada cidade, em cada bairro, rua. E o Neymar, não estou comparando o Pelé com o Neymar, mas nos últimos 15 anos, ele é o maior jogador, um dos últimos fenômenos que nós produzimos. Por que você acha que tem tanta rejeição assim, cara? Tanta torcida contra? Talvez pelo estilo de vida dele, talvez pelo sei lá, eu acho que é complicado a gente até falar isso, mas eu particularmente, eu convivi com ele na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, já o conhecia bastante, desde muito jovem, quando fui treinador. Ele foi algumas vezes treinar com a gente ainda menino, para a gente fortalecer a mágica da questão da Vila Belmiro, né, dos meninos da Vila. Então ele conhece o pai dele, então é um cara que quer muito estar bem, eu tenho certeza disso. Ele tem um staff competente para essa melhora dele. Eu acho que ele vai passar por uma artroscopia agora. Sim. Pelo menos é o que eu li, né? A artroscopia é uma lesão, que é uma operação que aí 25, 30 dias hoje você consegue começar a treinar já. Então eu acho que ele tem tempo hábil para lá para o mês de março, abril, mas eu acho que março vai ter um amistoso aqui no estádio do Orlando contra a Croácia aqui nos Estados Unidos. Então ele tem aí 4 meses para se dedicar fisicamente, para chegar bem numa Copa do Mundo. Faz 100% todo sentido o Brasil levá-lo, mais ou menos guardado as proporções do que a Argentina fez nesse último Mundial com o Messi, né? Já com uma idade bem avançada. Ele não, ele ainda tem uma idade saudável. Se ele melhorar e conseguir se qualificar fisicamente, ele é a grande estrela do futebol brasileiro, ele é a referência, ele é o que os adversários vão temer. Então faz todo sentido a gente torcer muito para que ele possa estar melhor. Eu conheço bem o que é que ele quer em campo. Ele é um cara que ele quer estar com a bola toda hora, né? Neymar, ele precisa estar com a bola porque sempre foi assim. Então hoje ele está encolhendo muito para jogar. Eu acho que particularmente, uma opinião minha, né? Não tem nada a ver. Eu acho que ele tinha que jogar talvez como um falso 9 realmente, porque aí ele mudou, né? Mudou o jeito dele, o corpo dele, o jeito dele jogar, mudou. Ele quer participar demais do jogo. Então, assim, quando você coloca ele mais próximo do gol, ele é decisivo. Acho que é o desespero para acertar, né, Galo? Acho que esse é um grande problema. E também aconteceu do Santos viver um momento em um ano onde as coisas não se encaixaram. A coisa não foi bacana no Santos. Então é lógico que ia recair tudo em cima dele, é evidente, ele é o grande astro da Isso tem caído também na seleção brasileira. Ele tá indo para a 4ª Copa do Mundo e a seleção brasileira, em muitos momentos, era o Neymar e não tinha aquela galera que a seleção sempre teve, 4 ou 5, para fazer a diferença. Né? Ele era o único protagonista, né? Acho que o Brasil sofre muito nesse sentido. A última vez que foi campeão, nós tínhamos protagonistas, o Cafu na lateral direita, o Roberto Carlos, não só Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Marcão, Kaká, Juninho. Todas as posições você tinha protagonistas. Hoje, quem são os nossos protagonistas? Em função do cara sair daqui do Brasil tão jovem como coadjuvante, ele se forma lá fora como coadjuvante. Perfeita observação, Galo. Você tinha o Rivaldo aqui, ídolo do Palmeiras, ídolo do Corinthians, foi ser ídolo no Barcelona. Você tinha, né, o Ronaldinho, ídolo, já era ídolo no Cruzeiro, apesar de ter saído jovem, um gigante, um jogador gigante. Roberto Carlos, ídolo no Palmeiras, foi ser ídolo no Real Madrid. Então você tinha protagonistas, o Brasil vendia protagonistas. Hoje nós vendemos coadjuvantes. Esse que é o problema. Isso passa por uma discussão que a gente teve, um termo que a gente discutiu há instantes atrás, que é o número de estrangeiros, a formação. Você vê como a coisa está toda interligada, mas as pessoas acabam colocando indiretamente, porque eu acho que é indiretamente, a responsabilidade num cara pelo insucesso que a gente tem tido por decisões equivocadas que a gente toma constantemente. Então o futebol brasileiro merece uma observação um pouco mais profunda. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Galo, queria agradecer demais a sua participação, um papo muito legal, muito inteligente, agregando demais aqui visões importantes que nesse momento de transição, de transformação, essa janela de mudanças que a gente está tendo no futebol brasileiro, porque essa nova gestão da CBF, a gente teve um pouco de resistência pela maneira como é feita a escolha da presidência, mas nesses primeiros meses está se mostrando extremamente
competente, preocupado, conseguiu mudar o calendário, que ninguém conseguia mexer nisso, está trazendo o fair play financeiro, está trazendo a profissionalização da arbitragem, enfim, são pontos muito importantes e a gente tem que aproveitar essa janela de transformação, né, Galo? Sem dúvida, eu tive a oportunidade, inclusive, de estar com um presidente muito inteligente, muito sábio nas suas colocações, a própria vice-presidente, a Michele Ramalho também, que é presidente da Confederação da Paraíba lá, onde tive muito com ela nesses últimos 6 meses. Então, assim, torço muito para que realmente essas novidades todas elas aconteçam e não ficam só nas suas especulações. Inclusive, eu acho que a vinda do treinador escolhido por ele também, acho que fez todo sentido no momento que o futebol brasileiro estava vivendo e espero que essas mudanças possam acontecer para justamente a gente melhorar essa questão do Brasil nesse momento de dúvidas, né? Acho que todo mundo tem dúvidas sobre o futebol brasileiro hoje em função de algumas escolhas que não foram legais. Para fazer justiça com a história, né, a gente tem que também lembrar que, apesar dos problemas, foi o Edinaldo, né, o Edinaldo Rodrigues, o antecessor do Samir, que bateu na mesa, quero o Ancelotti, e a virtude do Samir é ter dado continuidade e ter esse entendimento da importância dele. Sim. Tem que se falar isso. Verdade, é verdade. Galo, com certeza. Queria agradecer demais, sempre muito legal falar com você, um papo interessante, inteligente, que agrega, tenho certeza que os nossos ouvintes também estão refletindo em cima de tudo que você falou. Um grande abraço, meu amigo, muito obrigado, você está nos Estados Unidos aí nos atendendo, sempre com muita gentileza, é sempre bom falar contigo, Galo, um abraço grande, viu, meu brother? Tá bom, um grande abraço para você, sucesso aí sempre, estamos à disposição.